Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar escutando esse vídeo, mas uma coisa eu sei. Se você chegou aqui, Deus quer falar com você, tá bem? Vamos a uma breve oração? Senhor Deus, diante de ti nós estamos. Queremos, Deus amado, confessar, Senhor, os nossos pecados, Senhor, as nossas iniquidades, te apresentar o nosso coração, Senhor, para que tu nos lave, Pai, e também para que tu nos ensine, Senhor, a tua santa palavra, Senhor, que, Senhor Jesus, é luz para os nossos caminhos, Senhor Jesus, que endireita as veredas diante de nós, Senhor Jesus, e que também, Senhor, nos enche de graça, de poder e de misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém? Neste segundo vídeo, parte 2 do vídeo 1, a gente vai continuar estudando a cura de Naamã. Mas dessa vez, o tema do estudo vai ser a maior cura, eliminando o orgulho. Por quê? Porque Naamã, ele tinha lepra, verdade, ele tinha lepra. Mas se ele não abrisse mão do próprio orgulho, ele não seria curado da lepra, ele não obteria a cura da lepra, ele não seria limpo, né? Ele continuaria leproso, caminhando à morte de uma forma dolorosa, né? Porque a lepra não somente mata, a lepra mata de uma forma dolorosa, vergonhosa. A pessoa vai morrendo e literalmente caindo aos pedaços, né? Porque a pele da pessoa vai soltando, né? Até dizem que uma das primeiras coisas que caem são as partes menores do rosto, então é realmente humilhante, né? É uma morte, não somente uma morte humilhante, né? A lepra, ainda mais agora nós ainda temos tratamento à lepra, né? A lepra não é mais mortífera, muito menos causa tantas dores assim, mas naquela época não existia tratamento nenhum. Não existia tratamento para sintoma, não existia tratamento para doença nenhuma. A pessoa morria e morria envergonhada, porque ela ia andando e perdendo, né? A carne dela ia apodrecendo e perdendo os pedaços. Não só apenas uma morte dolorosa, uma morte vergonhosa e uma morte lenta, né? Era realmente algo difícil. Mas, como nós já vimos no vídeo 1, ele ouviu o testemunho de uma menina, a menina israelita, né? E ele ouviu e deu ouvidos, ele não apenas ouviu, ele ouviu e deu ouvidos ao testemunho de uma menina israelita, que falou do profeta, que daria a cura a ele, né? Que poderia restaurá-lo da sua lepra. Foi essa palavra que ela usou, que Deus pôs na boca dela para que ela usasse essa palavra, né? Quem dera meu Senhor estivesse diante do profeta de Israel, que seria restaurado da sua lepra. Amém? Vamos ler, porque eu acho muito importante a gente estudar a Bíblia lendo a Bíblia, né? A gente pode analisar historicamente, a gente pode analisar arqueologia, a gente pode fazer cruzamentos de dados, pode um monte de coisa. Mas a Bíblia ainda é o cerne, né? A Bíblia ainda é a parte central, ainda é a fonte principal. Ok? Então vamos lá. 2 Reis 5, a gente já leu do versículo 1, né, ao 3, na verdade. Agora vamos ler o 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Né? Naamã pegou e foi ao rei com a palavra que a jovem havia dito a ele. Ele disse assim: respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Eu acho que se torna importante a gente entender quem era Naamã e quem era o rei da Síria naquela época. Muito importante. Hoje nós vivemos numa sociedade onde os poderes estão muito distribuídos, né? Estão descentralizados. Não era assim naquela época. Hoje nós vemos os poderes descentralizados em poder político, poder econômico, poder de influência, poder às vezes territorial e tantos outros. Dificilmente todos esses poderes se reúnem em uma única pessoa, como acontecia naquela época.
O rei da Síria, ele não tinha apenas um tipo de poder, ele tinha na sua mão todos os poderes que hoje nós encontramos na nossa sociedade distribuídos, mesmo que ainda existam reis e rainhas, eles não têm o poder que tinha o rei da Síria naquela época. Hoje os poderes estão distribuídos e não estão mais distribuídos e mais vigiados e mais controlados. Não se encontram, como naquela época, tão centralizados em uma única pessoa. Porque naquela época o poder que tinha o rei da Síria era muito centralizado, não era pouco centralizado, era centralizadíssimo, né? Ele não tinha legislação sobre ele, legislação muito baixa. Se ele mandasse matar, morria. Se ele mandasse viver, vivia. Se ele dissesse que podia, podia. Se ele dissesse que não podia, não podia. Além do poder político, o poder territorial, né, que ele tinha. Hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos o poder dividido entre aqueles que executam a lei, entre aqueles que julgam a lei, e entre aqueles que fazem as leis. Pois o rei era tudo isso num só, né? Ele criava a lei do dia para a noite, cumpria a lei do dia para a noite e transformava aquilo em regra do dia para a noite também. Ele tinha muito poder centralizado. Além disso, obviamente, ele tinha, além do poder político, né, ele tinha o poder econômico e também tinha o poder regional, de região, né? Tinha o poder sobre terras, de exercer domínio ou atividades dentro daquelas terras. Hoje as coisas funcionam já diferente, né? As coisas não se distribuem mais dessa forma, como eu volto a dizer, os poderes estão bem mais descentralizados, o que eu acho uma excelente coisa, uma excelente evolução, né? Porque assim as pessoas ficam mais protegidas contra possíveis abusos de poder. Mas enfim, analisando aqui, para a gente poder imaginar o que de fato acontecia naquela época, a gente tem que se colocar no lugar de Naamã. Bom, Naamã, ele era, olha aqui o que ele disse, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. O que ele era? Ele era comandante do exército. Você vai dizer, o poder naquela época era realmente muito centralizado, era muito centralizado. E no que se baseava esse poder? Qual era a chave desse poder naquela época? A guerra. Todo o poder que era alcançado pelo rei da Síria vinha por meio de guerra. Guerra mesmo, espada, matando, conquistando, tirando, né? Realmente uma coisa bem brutal. Vinha por meio da guerra. Então, na verdade, o rei da Síria naquela época, onde que a Síria era uma potência, era absolutamente muito poderoso. Realmente muito poderoso. Ele detinha muito poder nas mãos. Naamã era nada menos que o braço direito dele. Por que o braço direito dele? Porque ele não era bobo, não queria perder o poder e através de um bom comandante ele mantinha e crescia o seu poder. Pois bem, Naamã era esse. Naamã era o braço direito de um dos maiores líderes de uma nação onde o poder não conhecia descentralização. Ele era o braço direito de um verdadeiro império sírio. Ele tinha uma posição de muita honra, ele tinha uma posição de muito valor, de muito conceito, ele tinha realmente um status muito grande. Toda a sociedade naquela época era baseada em guerra. Toda a sociedade naquela época era baseada em guerra. Ele era só o melhor comandante de um império. Quer dizer, ele era o braço direito de uma das pessoas que mais tinham poder naquela época e o poder centralizado. Então você se imagina, você coloca no lugar de Naamã. Do que Naamã estava, acostumado. Tanto é que ele saiu para ser curado, olha o que ele já levou junto com ele. Ele já levou vestes, ele já levou ouro e ele já levou prata. O que ele achou que ele ia chegar e fazer aqui com o rei de Israel? Trocar figurinha, né? Ele achou que ia trocar figurinha com o rei de Israel, mas não colou. Primeiro que o rei de Israel estava desesperado, com medo que a Síria viesse para cortar a cabeça dele, e segundo lugar, profeta não se submete a rei. Profeta, ele, claro que é uma questão hierárquica diferente, ele não tem posição de autoridade, mas ele também não se submete diretamente a nenhuma. É uma posição diante de Deus que é diferenciada. Porque é uma questão espiritual. Ele define questões espirituais, profeta define questões espirituais,
mas ele também não está submetido a nenhuma autoridade humana, digamos assim. Então, Naamã, que estava acostumado com o palácio sírio, estava acostumado com a corte síria, estava acostumado a nem todo mundo, né, ousar lhe dirigir a palavra. Quando ousavam dirigir a palavra, Naamã chegavam a ele com súplicas, com voz de temor, né? Não, ele estava acostumado a um nível que com certeza ele não encontrou quando ele foi procurar nem o rei de Israel e nem encontrou quando foi procurar o profeta, menos ainda quando foi procurar o profeta. O profeta, eu creio que ele deu uma lição a Naamã, não por maldade, mas uma lição de como funciona o reino de Deus, que é espetacular. Porque Naamã chega, cheio de pompa, né, para falar com o profeta. Primeiro ele foi ao rei de Israel, né, porque era assim que funcionavam as coisas, para entrar no território. Ele achou que o profeta submetia a rei, o profeta não submete a rei. Mas ele, né, continuando na linha de pensamento dele, foi ao rei de Israel para que ele então, né, liberasse o profeta para que o profeta curasse ele. Chegou lá com a seguinte mensagem do rei da Síria, a maior potência da época no rei de Israel, que estava medroso e com medo de ter a cabeça cortada, né, na verdade. Ele disse aqui, ó, o que ele mandou, o que o rei da Síria disse para o rei de Israel. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, sabereis que te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Quer dizer, o rei da Síria, né, que tinha um poder bélico absurdo, olhou para o rei de Israel, que já estava batendo as pernas de medo, e disse assim: olha, eu tô te enviando ele para tu curar ele. E aí o que o rei de Israel pensou? Deu ruim porque eu não tenho como curar esse homem, o rei da Síria vai querer meu pescoço. Né? Foi isso que o rei de Israel pensou. Olha aqui o que ele responde. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ele pensou, eu não tenho como curar esse homem agora que eu perco a minha cabeça. Foi exatamente isso que o rei pensou. Por quê? Porque ele não tinha fé, não tinha temor a Deus, não conhecia o Deus de Israel, até por isso que Israel estava enfraquecida e quase virando escrava e passando por momentos difíceis, né? Porque ele não temia Deus, não estava temendo a Deus. Então, ele estava com temor do que poderia acontecer se ele continuasse, se o Naamã continuasse insistindo que poderia ser curado ali. Vamos lá. O que mais diz? O versículo 8. 2 Reis, capítulo 5, versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, o profeta ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, porque naquela época, quando a pessoa rasgava a veste como se ela estivesse absurdamente consternada, era uma maneira de demonstrar tristeza profunda, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Eu disse: por que tu está desesperado? Por que tu está com medo? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Né? Então, o que o profeta disse assim? Tu não sabe o Deus de Israel que tu tem. Tu tem um Deus que tu não conhece, mas ele vai conhecer esse Deus. Porque tem profeta em Israel para mostrar quem é Deus. Ó, foi o que disse. Deixai vir a mim e saberá que é profeta em Israel. Né? Eliseu é Eliseu. Vamos no versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Fico imaginando essa chegada. Naamã, acostumado com a corte da Síria, acostumado com o castelo da Síria, acostumado com todo, né, que chega na casa do profeta, que disse que tem poder para curar ele de uma coisa que ele não sabe como se livrar, que é a lepra. Ele não tem ideia de como se livrar. Aquilo está levando a vida dele, está levando
a dignidade dele, ele não tem como se livrar daquilo ali. E acostumado com o castelo da Síria, né, ele pensou, não, essa pessoa que tem poder para me curar deve viver numa pompa. Só que não. Só que não, até porque ele era profeta de Deus, né? Ele estava acostumado a viver no deserto, ele estava acostumado, né, a enfrentar pessoas que ameaçavam de morte ele, assim como tinha pessoas como Naamã que queriam presentear ele por um milagre, tinham pessoas que ameaçavam ele de morte, né? Tinham pessoas que ameaçavam ele de morte, ele como profeta de Deus estava acostumado com isso aí, e isso não era problema para ele. Não era problema para ele. Então, de certo, ele chegou na casa que era para ser a do profeta. Com certeza, Deus não deixaria faltar nada a um dos filhos seus, muito menos a um profeta. E ele esperava que seria, né, uma casa pomposa, que ele seria recebido com requinte, com todo um bafafá. O que o profeta fez quando Naamã, só um general sírio chegou perto da casa dele? Espia só. Que profeta que age dentro do esperado tá com defeito de fabricação, né? Olha o que ele fez. Então, Eliseu lhe mandou o quê? Um mensageiro. Eliseu não recebeu ele. Eliseu não recebeu ele. Ele estava acostumado a ser tratado na palma da mão, foi nem receber. Olha o que Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Quer dizer, Eliseu deixou ele sem solução, deixou ele sem cura, deixou ele morrendo, não deixou, mas também não agiu nada dentro do que ele tinha esperado. Quem sabe em outros lugares ele seria recebido, né, com muita pompa, mas também não teria cura. Então, definitivamente um profeta sendo um profeta. Aqui, versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou, ele não se indignou pouco, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Quer dizer, ele já tinha feito toda uma ideia e estava esperando que aquilo ia acontecer. Não, né? Não. Deus tem a própria forma de agir. Né? Deus tem uma maneira diferente de agir, né? E o profeta, ele é submisso à vontade de Deus. Por que ele não é submisso à autoridade terrena? Por que a autoridade terrena não consegue parar profeta? Por que a autoridade terrena não consegue tocar em profeta? Porque profeta tem o objetivo de obedecer a Deus. Então, a partir do momento que uma autoridade terrena confronta um profeta, como é que ela fica? Sem autoridade, né? Por quê? Porque até a própria Jezabel e Acabe, né, que encontraram a própria morte por perseguir um profeta, né? Por quê? Porque profeta não... Assim como todo filho de Deus tem livramento de toda qualquer situação, mas profeta não é submetido à autoridade terrena. Então, disse assim, Naamã muito se indignou, né? E aí, mas ele continuou. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel, né? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Voltou-se e se foi com indignação. Com quem diz assim, mas na minha terra tem rio muito melhor do que nesse rio Jordão que tu tá mandando que eu me lave. E quem disse que tu manda um mensageiro não fala e ainda me manda tomar banho num rio que é muito pior do que os rios da minha terra. Muito pior. Então, estava indignado. Versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais, e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Né? Ou seja, o que eles disseram para ele? O profeta não te falou uma coisa difícil? Né? Como de fato não era. Para quem estava leproso, perdendo a dignidade, perdendo a vida, perdendo a própria, né, sofrendo uma morte dolorosa, uma morte vergonhosa, o que era tomar um banho 7 vezes num rio, ainda que não fosse como os rios de Abana e Farfar, né, ainda que não fosse,
Era um rio, né, não tão bonito ou não tão trabalhado, não sei. Então, disse assim, ó. Aí os oficiais estavam junto com ele, tomaram coragem e disseram: se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, acaso tu não faria? Mas se tivesse pedido uma coisa absurda, não teria feito, quanto mais uma coisa simples. Agora o versículo 14. Então, neste momento que num versículo, numa atitude, vem toda uma quebra, né? Toda uma quebra de um mal que se chama orgulho. Porque olha o que ele fez. O profeta, desde o início, confrontou o orgulho dele. Desde o início. Né? Do início ao final. Primeiro não recebeu ele, depois mandou um mensageiro. Depois ainda mandou tomar um banho num rio que ele não gostava. Quer dizer, o profeta, ele não ignorou, o profeta não destratou, mas o profeta desde o início confrontou o orgulho dele. Agora vamos ver o que ele fez com isso, né? Que a gente tem que saber acolher a palavra de Deus, como Naamã soube acolher. Mesmo estando num contexto onde o orgulho para ele era uma coisa natural, ele nem via problema em ser orgulhoso. Não via problema em ser orgulhoso. O orgulho para ele era uma coisa natural. Mesmo estando nesse contexto de orgulho que ele considerava natural, ele soube, né? Soube acolher a palavra implantada. Diz assim, olha o versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, o que? Consoante a palavra de Deus, do homem de Deus. Ele creu no profeta, ele acolheu a palavra e ele mergulhou. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. As bênçãos da obediência. Ele estava caindo aos pedaços de podre. Era essa a realidade na mão. Estava caindo aos pedaços de podre. A carne dele estava em putrefação, ele estava vivo e a carne dele apodrecendo. A carne dele se tornou limpa como de uma criança. Limpa como de uma criança. Por quê? Porque ele obedeceu. Porque ele soube escutar a voz do profeta e se submeter a ela. Realmente, ele estava acostumado com um contexto de orgulho. Ele estava acostumado com um contexto de ser ovacionado, de ser louvado. Mas ele teve um problema sério, né, da lepra. Bem sério, na verdade. Escutou a palavra de uma menina, depois escutou a palavra do profeta e soube, né, também escutar ali, os oficiais que iam junto com ele também ele soube escutar. Né? O profeta não pediu uma coisa... Por que o profeta não pediu uma coisa difícil se ele podia fazer uma coisa difícil? Porque a questão não era o poder fazer, era o obedecer. Ali a frase-chave, a questão-chave não estava no que o general Sírio podia fazer por ser general Sírio. A questão-chave estava na obediência. E não no fato dele ser general Sírio ou não ser general Sírio, mas sim no fato dele obedecer e se submeter à palavra do profeta de Deus que mandou ele se lavar e ficar limpo. Né? Tanto é que a carne dele se tornou como de uma criança. E ele definitivamente não era mais uma criança. Né? Ele já era, com certeza, um homem de pelo menos meia idade que já tinha passado por muitas guerras. Né? Que deveria ter pelo menos alguma cicatriz no corpo de alguma espada, alguma lança ou algum machucado durante a guerra. Pelo menos, bem no mínimo isso. E a carne dele voltou a ser como de uma criança. Por quê? Pela obediência. Ele eliminou o orgulho do coração dele, embora ele muito bem estivesse acostumado com o contexto de orgulho, ele eliminou o orgulho do coração dele e passou a ouvir Deus, e passou a obedecer a Deus, e teve então a sua carne restaurada como a carne de uma criança, e teve então a sua carne curada, como se a carne de uma criança fosse,
né? Quer dizer, ele foi completamente purificado. Por que usou ali como de uma criança? Porque a criança, quando, né, sai do ventre materno, né, ela tá limpa, né? A palavra nos diz que em pecado eu nasci, em iniquidade não concebeu minha mãe. Mas o que queria dizer? Que eu não estava machucada, não estava ferida, não estava, no caso, uma carne que estava podre, foi completamente restaurada. Completamente restaurada. Pela obediência, porque eliminou o orgulho, porque abriu mão do orgulho e escolheu o caminho da obediência. Na verdade, a Bíblia nos diz que nós podemos escolher entre a bênção e a maldição, e a morte e a vida. E qual é a morte e a vida, a bênção ou a maldição? Nós temos dois caminhos a escolher, o do orgulho ou da obediência. Nós podemos dizer que nós somos donos da razão e que o que nós falamos e fazemos está certo, sempre certo, vai continuar sendo certo, porque é o certo. Ou então nós podemos ouvir a voz do Evangelho de Deus, que está na Bíblia, que não está com homens, que não está com mulheres, a voz do Evangelho de Deus, mas que está com a Bíblia. Nós podemos parar e escutar essa voz e então sermos restaurados de qualquer doença ou qualquer mal que esteja na nossa vida. Mas é através da obediência, eliminando o orgulho, né, que é o título dessa parte 2, né, maior cura, eliminando o orgulho, né, que é do que Deus quer nos curar. Amém? Porque a partir do momento que nós formos obedientes, mal nenhum nos tocará, né? Porque até aqueles que tocaram Israel, enquanto Israel estava obediente, tem uma palavra que diz: todos aqueles que tocaram ou se levantaram contra Israel enquanto Israel estava em obediência se tornaram culpados. Por quê? Porque Israel estava em obediência, né? Daí a importância de nos desfazermos do orgulho e sermos obedientes. Amém? Vamos fazer uma breve oração? Senhor Deus, diante de Ti nós estamos, Senhor. Queremos Te agradecer pelo que Tu tem nos dado, Senhor. Queremos Te agradecer pela Tua palavra de misericórdia, Tua palavra de perdão, Tua palavra de bênção, Senhor. E clamar, Senhor Deus amado, que Tu possa, Senhor Jesus, estar retirando, Senhor Jesus, dos nossos corações, Senhor, toda e qualquer desobediência, orgulho, Senhor, mal, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome, Senhor. Venha repreender, Senhor, de todo mal, Senhor, que se levanta na nossa mente, Senhor Jesus, para nos levar ao orgulho, Senhor, para nos levar, Senhor Jesus, ao malfazejo, Senhor Jesus, para nos levar, Senhor Jesus, pelo mau caminho. Mas que em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós venhamos, Senhor, pela luz do Teu Evangelho, Pai, encontrar, Senhor, esse bom caminho, Pai, o caminho da obediência, Senhor, o caminho da humildade, não do orgulho, Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Amém?